Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Gostaríamos de agradecer neste instante o presidente da Câmara Municipal de Ipiguá, senhor Marcos dos Santos Coqueiro, que nos cedeu as instalações desta instituição para que realizássemos aqui esse evento. Um local tão confortável, tão gostoso, tão bom, e nós todos, naturalmente, da família espírita, nos sentimos agradecidos a este companheiro e todos os vereadores que aprovaram o nosso pedido. Nosso muito obrigado a todos vocês. Nós agora convidaríamos a nossa companheira Yara para fazer a prece de abertura da noite. Vamos então trazer até as nossas mentes a figura do Mestre Jesus e extravasar nas nossas vibrações de imensa saudade do nosso Mestre, dos seus ensinos, e rogar para que Ele se faça presente na noite de hoje, através dos seus prepostos, que Ele possa envolver os nossos corações, para que vibremos em sintonia com os ensinamentos do seu Evangelho, que aqui será vinculados, que possamos ter nossas mentes lúcidas, aclaradas, para entendermos, mas principalmente o campo do sentimento para compreendermos. Senhor Jesus, obrigada por todas as bênçãos do dia de hoje e pela oportunidade imensa de aqui estarmos reunidos, nos confraternizando em seu nome. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gostaríamos também de informar que o companheiro José Aparecido nos informou que a Rádio Web Fraternidade da cidade de Uberlândia estará jogando áudio desta palestra, aliás já está, para todos os continentes também. Então Ipiguá hoje está sendo ouvida e vista esta atividade aqui em vários continentes do nosso planeta. O nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, da cidade de Belo Horizonte, é juiz de direito, trabalha no Grupo Espírita da Bênção e é palestrante no Brasil, no exterior, já tendo várias experiências em outros países. O Haroldo já trabalhou, como todos nós, ou quase todos nós já conhecemos, o Novo Testamento traduzido diretamente do grego para a língua portuguesa. Também é o autor do livro ali exposto, Parábolas de Jesus. E então o Haroldo, este companheiro que está aqui conosco nesta noite, a quem nós convidamos nesse instante para vir ao microfone e assumir as atividades a partir de agora. Só lembrando que os DVDs que estão ali e livros são um trabalho e contribuição da Candeias Distribuidora de Catanduva. Depois, quem se interessar, por favor, passe ali.
caros amigos e internautas, é com muita alegria que nós comparecemos hoje nesse auditório da Câmara Municipal do município de Ipiguá, revendo amigos e tendo a oportunidade abençoada de refletir sobre o conteúdo que a espiritualidade superior nos presenteou através da codificação de Allan Kardec e da obra subsidiária, em especial do mediunato de Francisco Cândido Xavier. Nessa noite nós conclamamos todos os corações a refletirmos sobre os desafios que a nova era apresenta a cada um de nós no tocante à religiosidade, a religião da nova era. E para isso necessitamos fazer uma longa viagem. O benfeitor espiritual Emmanuel inicia o livro A Caminho da Luz descrevendo o esforço gigantesco, inimaginável. Nós encarnados sequer fazemos ideia do trabalho que o governador espiritual do orbe teve naquele momento inicial em que a bondade celeste desloca a massa solar e lhe entrega, e ele então, com auxílio dos seus técnicos, dá início ao trabalho de formação da Terra, da nossa escola abençoada, do local que seria o palco da evolução de mais de 22 bilhões de almas confiadas à condução e à pedagogia celeste do Cristo. O livro Gênesis de Moisés inicia o seu primeiro versículo com uma frase enigmática. O maior poema sobre o monoteísmo já escrito na história, paradoxalmente, diz assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. O que chama a atenção e o que sempre chamou a atenção de todos os sábios hebreus que se debruçaram sobre esse texto é que a palavra Deus em hebraico é El. A vogal E e a consoante L. E a palavra Elohim é Deus no plural. Por qual razão o maior poema do monoteísmo falaria da criação utilizando Deus no plural? Muitos séculos se passaram até que fôssemos presenteados com a obra Caminho da Luz, na qual Emmanuel esclarece que na direção de todos os fenômenos da vida do nosso sistema há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras de todos os fenômenos da vida. Era a comunidade dos Cristos, dos Elohims, dos deuses com D minúsculo. O próprio Salmo já dizia: vós sois deuses, vós sois Elohims. E nós aprendemos na Revista Espírita de 1868, com São Luís, que no topo da escala dos espíritos puros há aqueles chamados Cristos.
espíritos encarregados diretamente por Deus de executar os seus desígnios no universo infinito. E recuando a 4,5 bilhões de anos, nós vemos o carinho, a competência e a equipe do Cristo formando o planeta Terra. O homem, na sua vaidade, diz Emmanuel, não percebeu a sua mão misericordiosa na fixação de todos os elementos. Se nós alterarmos 1/100º a pressão atmosférica da Terra, nós comprometemos a vida biológica no planeta. Desde o ajuste da rota da Terra em torno do Sol, o cuidado em estabelecer as camadas para que os raios solares não prejudiquem a vida, a definição da pressão atmosférica e de uma série de leis físicas que tornassem possível o aparecimento da vida biológica no planeta, nós vamos encontrar o trabalho em milhões e milhões de anos do Cristo. E ao longo de milhões de anos, nós assistimos aos princípios inteligentes desenvolvendo, surgindo os vírus, as algas, bactérias, a flora, os primeiros animais, milhões e milhões de anos gastos na evolução dita biológica. Passados bilhões de anos, a Terra atinge uma nova fase promissora. A equipe do Cristo, depois de fundir e refundir, trabalhar todos os elementos biológicos, consegue estabelecer um corpo físico que nós poderíamos chamar de humano. O ser humano começa a caminhar com as duas pernas, de forma ereta. O crânio já começa a se assemelhar com o que nós conhecemos. Cirurgias são feitas no perispírito desses seres para que o organismo biológico possa absorver essa evolução e esses aperfeiçoamentos que a equipe técnica do Cristo, aos poucos, vai implementando. Um trabalho paciente que ultrapassa a imaginação mais fértil. Nós não nos damos conta de quanto tempo foi gasto para que tivéssemos um organismo, um corpo físico dotado de todos os recursos necessários ao aprimoramento dos seres espirituais que atingiram a razão. Aperfeiçoado o corpo físico, começa um novo trabalho. Um novo trabalho. E Jesus, qual se fosse um pedagogo que conduz crianças, como se fôssemos a uma escola primária, onde a pedagoga trabalha a coordenação motora fina, coordenação motora grossa, estabelece atividades para que a criança consiga ultrapassar os elementos concretos e atingir o raciocínio abstrato. O Cristo também estabelece atividades pedagógicas aos espíritos que se encontravam numa fase infantil. Infantil. É a caça, é a pesca, é a confecção de objetos de pedra, de lanças, é fugir do perigo, é esconder-se das presas.
a grande luta pela sobrevivência biológica, com uma única finalidade: aperfeiçoar a inteligência daqueles seres que ensaiavam os primeiros passos na evolução intelectual. Espíritos que eram capazes de manter um organismo físico, porque nós somos capazes. Nosso coração bate, o sangue circula, milhares e milhares de processos biológicos ocorrem no nosso corpo sem que nós nos demos conta de forma consciente. Isso representa milhões e milhões de anos de evolução, até que nós alcançássemos esse automatismo e fôssemos capazes de gerir, de administrar um corpo físico. Quantos milhões de anos? Na evolução biológica. Mas os desafios agora eram outros. Aperfeiçoamento da razão, da capacidade de pensar, da capacidade de decidir, de fazer escolhas. E é na luta pela sobrevivência biológica que os seres espirituais adquirem inteligência. Treinam a sua razão. Não era um momento de aprendizado espiritual. Não. Não se pode oferecer a uma criança atividades pedagógicas incompatíveis com seu grau de desenvolvimento sociocognitivo. Não há improvisação no universo. O Criador é sabedoria absoluta. E o Criador determinou que cada um de nós é responsável pela construção da sua própria grandeza. Ninguém foi criado perfeito. Fomos criados simples e ignorantes, para que a obra do aperfeiçoamento fosse mérito individual de cada um de nós. Então nós começamos a nos reunir em aldeias. Aprendemos a lição da cooperação. Uns pescam, outros limpam o peixe. Outros cozinham. Outros cuidam da proteção. Outros cuidam da segurança. Outros estabelecem regras de convivência. E assim as sociedades foram se aperfeiçoando, no curso vagaroso dos milênios. Mas há 5 mil anos atrás, após fazer uma avaliação e uma síntese de todas as conquistas da humanidade, decide o Cristo de Deus nos mudar de série. Nós somos retirados dos bancos da escola primária e conduzidos a um nível superior, ao ensino médio. E Jesus propõe novos desafios pedagógicos ao homem, ao ser humano encarnado. Começa a era do desenvolvimento moral. E não há desenvolvimento moral sem aperfeiçoamento da religiosidade. Voltaremos a esse ponto.
É assim que, em meio a uma sociedade avançada do ponto de vista social, capaz de se organizar, mas ainda dando os primeiros passos em moralidade, cometendo todos os excessos do sentimento, surge a figura de Moisés. Para criar coisas novas, para trazer coisas extraordinárias? Não. O trabalho da evolução é sempre síntese do que foi conquistado e um passo adiante. Síntese e um passo adiante. Aquilo que era citado, o que era ensinado nos templos esotéricos do Egito, na antiga Índia, na China milenária, na Pérsia e em outras civilizações desconhecidas do orbe, conhecimentos dados a uns poucos, Moisés renasce com a missão de sintetizar, de fazer uma avaliação. E ali começa um trabalho gigante. Gigante. Inicia-se um curso avançado de desenvolvimento do senso moral do ser humano encarnado. Senso moral. E surge Moisés com as suas regras de conduta. Ele encontra um ser humano com uma religiosidade infantil. Infantil. Qual era a ideia que o homem tinha de Deus? Um Deus tribal. Eu sou da tribo que pesca, portanto Deus é um pescador. E eu represento Deus com imagens da pesca, quando não represento Deus como um grande peixe. Porque é uma mente infantil. Ele só consegue entender Deus com os elementos do dia a dia. Se ele vive de pesca, ou Deus é um peixe, ou um pescador. Se a tribo era caçava, Deus é um caçador. E assim nós tínhamos grupos que adoravam o relâmpago, outros que adoravam a chuva, outros que adoravam a pesca, a caça, etc, etc. Outros que adoravam a guerra, porque se especializaram em brigar. Deus era um guerreiro. E essa era a religiosidade muito ainda imatura. Imatura. E toda religiosidade pede um guia, um líder. Então nós tínhamos os gurus, os pajés, os líderes. Se a tribo adorava a chuva, nós tínhamos um pajé que faz chover. Se a tribo adora a caça, nós temos um sacerdote que reza para que a caça seja farta. Mas o tempo passou. O ser humano foi se tornando mais sensível. Mais sensível. Embora até hoje, 2011, nós encontramos pessoas que vão aos templos religiosos para aumentar o lucro da empresa. E pagam um certo valor a um guru, a um sacerdote, para que faça chover, para que a cana dê uma boa colheita, para que não dê nada de errado nas suas negociações. Ainda há recalcitrantes que cristalizaram a mente numa religiosidade da idade da pedra. Ainda há. Ainda há os que cultuam o Deus da guerra.
se você não é da minha igreja, eu tenho que te matar. E hoje, no planeta, nós assistimos a civilizações, a nações avançadas, se exterminando por questões religiosas. É a religiosidade das tribos primitivas, com seus rituais de guerra. Como diz a poeta mineira Adélia Prado, ó Deus, as brutalidades da minha fé. As brutalidades da minha fé. Uma fé ainda bruta. Mas isso é cristalização. Porque no tempo de Moisés, a proposta é de um Deus imaterial. Moisés propõe ao homem um Deus que não tem forma humana. E tem dificuldade, porque enquanto ele fala desse Deus imaterial, o povo está construindo bezerro de ouro. O trabalho do legislador hebraico é gigante. Mas a humanidade avança. Avança e se passam mais de 1000 anos da vinda de Moisés. Jesus envia vários profetas na nação hebraica. A humanidade assiste a um período áureo da Grécia. As maiores inteligências encarnam na Grécia de Péricles. Um movimento comparado ao Renascimento surge na Grécia pré-socrática. Uma reformulação na legislação, na filosofia, na ciência, e o mundo assiste estarrecido à reencarnação de Sócrates, Platão, Aristóteles e vários outros. Plotino. Surge um Império Romano com uma organização política, uma organização militar, organização social de dar inveja. Com suas estradas, com seu aqueduto, com seu exército, com seu sistema de correios. Vários desenvolvimentos. E aí nós nos perguntamos, nesse momento acontece um fato especial. E eu sempre me indago, por que Jesus não mandou primeiro Kardec e não veio depois? Poderia ter mandado Kardec antes. E viesse depois. Poderia? A resposta está na mensagem do Espírito Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. O segundo mandamento. Porque há certos problemas que o intelecto não resolve. Eu nunca vi alguém ser internado no hospital psiquiátrico porque não é muito inteligente. As pessoas adoecem psiquicamente por problemas emocionais. Nós sofremos por causa do sentimento. Ninguém toma antidepressivo porque não consegue resolver uma equação de segundo grau. x2 mais 2x mais 5. As pessoas adoecem e sofrem por outras razões. Nesse momento crucial, em que a humanidade, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do senso moral,
completara 18 anos de idade, uma decisão celeste é tomada no sistema solar. Jesus resolve vir em pessoa. E talvez você se pergunte por que ele não mandou alguém. Por que não mandou alguém? Porque não poderia haver falha na mensagem do amor. Para ensinar o amor, era preciso alguém puro. O mais puro. O mais puro que a terra conheceu. Depois de tanto anseio, depois de se questionar o que é certo, o que é errado, o que Deus espera de mim, o que Deus não espera de mim, o homem alimentava muitas perguntas. Se você abrir a sua Bíblia agora, os profetas do Velho Testamento, você vai descobrir que eles são homens angustiados. Eles estão à procura de respostas. O que é ser religioso? O que é bondade? O que é justiça? O que é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido disso tudo? Por que eu envelheço? Por que os bons morrem primeiro? Por que o mundo está no poder dos maus? Perguntas angustiantes que os profetas faziam. Anseios. E eles estavam acostumados com pessoas que eram metade luz e metade sombra. Moisés era um grande profeta, mas assassinou um egípcio. Davi era um grande rei, mas matou o melhor amigo para ficar com a esposa dele. As pessoas ficavam perplexas. Como entender? Como entender? As pessoas religiosas eram as mais perversas. Os que se diziam acreditar em Deus são os que mais matam. Que religião é essa? Isso nos lembra o discurso de Natã para o rei Davi. Ele chega para Davi e fala: Davi, quero lhe contar uma parábola e preciso do teu julgamento. Um homem tinha 100 ovelhas e o seu vizinho tinha 1 ovelha. Esse homem matou o vizinho para roubar 1 ovelha, a única ovelha que ele tinha. Qual a sentença desse homem, Davi? O Davi falou: isso é um absurdo. Esse homem deve morrer? É mesmo, Davi? Deve. Já tinha 100 ovelhas, foi matar o pobre coitado para roubar 1. Davi, esse homem é você. E o rei ficou pálido. Esse homem é você, Davi. Você tem todas as mulheres do reino que quiser, mas matou seu amigo para ficar com a esposa dele. E o rei Davi então se dá conta de que dentro dele havia maldade e luz. De que ele acreditava em Deus, ele ansiava por Deus,
ele ansiava por algo que fosse além do físico. Ele tinha uma fé profunda, mas a resposta não estava nele. E os homens ansiaram por uma resposta. E Deus respondeu. Mandou o Cristo. Mandou o Cristo. E no primeiro momento, nós assistimos perplexos. Um homem que agia contrariamente a todas as expectativas dos outros homens. A todas as expectativas. Em uma sociedade que os homens mais inteligentes, como Aristóteles, como Platão, como Cícero, intelectuais que aprovavam a escravidão. Aqueles senhores que tinham escravos, quando recebiam escravos de 10 anos de idade, 12 anos, o que faziam? Furavam os olhos da criança para o escravo não fugir. E todo mundo achava normal. Todos achavam normal. Se duas pessoas fossem surpreendidas em adultério, porque não tem jeito de cometer adultério sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar. Mas a lei mandava punir só a mulher. Nunca o adúltero foi punido. Só as mulheres eram apedrejadas. E todos achavam normal. O pai era um patriarca, ele tinha direito de vida e morte sobre os filhos. Se ele entendesse que tinha que matar um filho, normal. E a mulher era contada junto com os cavalos e com as ovelhas. Essa era a sociedade de Jesus. Esses éramos nós. Quando levam uma mulher adúltera para ele, o que ele faz? Aquele que tiver sem pecado atira a primeira pedra. Não ficou um. Ficou só a mulher. E quando ela se aproxima tremendo, porque sabia que estava diante de alguém puro. Puro. O que ela imaginava? Que o puro iria condená-la. Que aquele que era imaculado iria julgá-la. O que ela diz? O que ele diz para ela? Eu também não a julgo. Vai, não peques mais. Não a julgo e nem aprovo. Porque Jesus não era condenador, ele era educador. Educador. O que nos faz lembrar um caso muito engraçado, ocorrido em Nova York. Uma grande empresa contrata um presidente. No primeiro ato de gestão, ele toma um prejuízo de $1 milhão. Quando ele verificou o erro que cometeu, falou: estou demitido. O emprego mais curto da minha vida. Ele é chamado então numa reunião e entra na sala de reunião para conversar com o sócio majoritário.
Quando ele entra, ele já fala, eu já sei, o senhor vai me demitir, não tem nem o que dizer. Ele fala, que isso, demitir você? Acabei de investir $1 milhão em você, eu vou te demitir? Era a visão do Cristo. Todos erram. Todos erram. A insensatez é insistir no erro. E com aquele gesto, ele reformula o sistema penal do planeta Terra. E vários outros atos. Era a religiosidade nunca antes vista. Nunca antes vista. Mas a quase totalidade dos seus contemporâneos sequer compreenderam a proposta do Cristo. Bastou Jesus regressar ao mundo espiritual, que os homens começaram guerra por causa de Terra Santa. Começaram a se dividir em organizações religiosas. Começaram a estabelecer dogmas. Começaram a voltar ao passado. Porque voltar é a coisa mais fácil de ser feita. Quando nós não temos coragem de avançar, o primeiro impulso é de voltar. É de voltar. As mães aqui sabem disso. A criança dá um passo, de repente ele volta, faz xixi na cama de novo. Regressa. Nós também. Quando a criatura está no limiar de atingir um novo patamar espiritual, ele tem uma recaída. Começa a adorar relâmpago, começa a adorar árvore, começa a andar com amuleto, retorna. Retorna. Como uma criança que voltasse para a posição fetal, espiritualmente falando. E nós regressamos. 2000 anos de regresso. E o mundo assistiu às maiores barbaridades nunca antes vistas em nome do Cristo. Em nome de Jesus. Então, a humanidade penetra num novo estágio. O estágio da maturidade. Não mais 18 anos. Não mais o arrobo juvenil. Agora não. Seres espiritualmente amadurecidos. Seres com uma sede diferente. Insatisfeitos com dogmas. Insatisfeitos com propostas limitadas. O Cristo então começa a direcionar missionários que vão abrir o intelecto do ser humano. Vem Galileu e diz: olha, a Terra não é o centro do universo. Quase cortam a cabeça dele por causa disso. Mas começa a dizer, é preciso olhar. E o homem conhece o telescópio, conhece as leis físicas, começa a dominar tecnologias e começa a se questionar. Como é que eu posso ser punido eternamente por erros que eu cometi durante 70 anos? Como que eu posso errar por 50 anos e Deus me mandar para o inferno para o resto da vida? Que juiz que aplica uma pena dessa?
Isso é justiça? Começa a questionar. Como que uma criança de 4 anos tem câncer? Será que Deus escolhe alguns para sofrer e outros para sorrir? Tem criaturas que nascem, têm uma vida confortável, sem nenhum problema de monta. Morrem de morte natural. E crianças com 3 anos de idade, com síndrome de Down, com câncer linfático. Pessoa que perde esposa, filho, num acidente. Tragédias. Por quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus que tem um saco de alegria e um saco de miséria? E que distribui aleatoriamente miséria e alegria? Isso começava a soar de forma desagradável. Essa religião não satisfaz mais nenhum ser humano. Nenhum. E o homem começa a aprender que o planetinha Terra gira em torno de um solzinho pequenininho. Existem sóis 300.000 vezes maior do que o nosso. Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Aí a pessoa olha para a religião dela, olha para as galáxias e fala assim: meu Deus, eu tenho um Deus tribal. Meu Deus é o Deus do meu bairro. Que Deus é esse das galáxias? Por que uma criação tão infinita? Por que tanta grandeza no céu? E tamanha miséria na terra. Será que alguém que viveu, aprendeu, estudou, trabalhou, amou e sente o corpo envelhecendo? Será que tudo acaba com o corpo físico? Então, por que eu amei? Para que eu aprendi? Para que eu fiz esforço? Eu trabalhei pelo quê? Qual que é o sentido? Se tudo vai acabar num caixão. Era uma sede profunda. A humanidade mergulhou numa angústia, na maior angústia. Porque ninguém quer acabar. Ninguém quer despedir. Você não olha para a pessoa que você ama e fala assim: nunca mais vou te ver. Ninguém quer isso. Você não quer que todo o conhecimento que você adquiriu acabe num esquecimento eterno. Quem quer isso? Essa era a angústia. É então que na Paris do século XIX, sempre de forma oculta, o ser humano é sempre desatento. Os maiores historiadores da época de Jesus sequer se perceberam que havia Jesus entre eles. Tito Livio, tantos outros, Flávio Joséfo,
sequer se deram conta que Jesus estava entre eles. Pois agora, há pouquíssimo tempo atrás, um pouquinho mais de 150 anos atrás, a humanidade dormia quando na França o mundo espiritual se manifestava. No início, mesas girando, fenômenos acontecendo, e surge um homem com mais de 50 anos de idade. E começa a indagar. E começa a fazer pergunta para a mesa. E começa a extravasar sede, porque Kardec é a boca da humanidade. O que ele pergunta, todos nós queríamos perguntar: quem é Deus? Quem é Deus? O que é Deus? Explica. Estou olhando para o céu, o que é? Inteligência suprema. E começa a fazer pergunta após pergunta, pergunta após pergunta, e vai obtendo respostas, eu diria, desafiadoras. Desafiadoras. A doutrina espírita não tem pretensão nenhuma de converter ninguém. Um dos princípios que Kardec adotou é: fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora do espiritismo. Nós não queremos converter ninguém. Se você é feliz sendo católico, é feliz sendo evangélico, continue, por favor. Agora, seja o melhor católico que você pode ser. Seja o melhor evangélico que você puder ser. O melhor judeu, o melhor muçulmano. Porque não é o que você acredita, é como você vive. Mas que as respostas do Livro dos Espíritos são desafiantes, são desafiantes. E a humanidade foi convidada a penetrar num outro tipo de religiosidade. Difícil, dificílimo. Às vezes a pessoa começa a penetrar e ela regressa, porque não dá conta. Kardec pergunta: por que Deus está me punindo? E os espíritos falam: tá, quem te falou que ele pune? Acabou punição. Não há punição, há consequência. Consequência. Se eu jogo uma pedra para o alto, na direção da minha cabeça, é melhor sair. É melhor sair. Se você ganhou um alqueire de terra e plantou o que lá em Minas nós chamamos de limão capeta, prepara. Porque vai ser azedo. Vai ser azedo. Consequência. Consequência, não punição. Responsabilidade. Construção do próprio destino. Você é tão feliz quanto foi capaz de construir. A felicidade que você tem é a que você construiu. E a infelicidade que você carrega é também a que você construiu. O corpo físico é uma roupa. Porque Deus não poderia ser tão pão duro, criar uma pessoa tão maravilhosa quanto o ser humano para viver 80 anos. Quando vive muito. Para acabar
Não pode. Não valeria a pena amar se todas as pessoas que você ama acabam num caixão. O amor tem que ser por mais tempo. O amor exige a eternidade. Exige a eternidade. Eu tenho que ter certeza de que o que eu vou aprender vai valer para sempre. Que tudo que eu aprendo é uma conquista para sempre. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. E o homem então foi colocado num patamar diferente. Ou, melhor, Jesus propôs ao encarnado um novo projeto de religiosidade. De religiosidade. Não mais templo, não mais ritual, não mais dogma. Respostas lúcidas, claras. Claras. O homem aprendeu que a sede, a fonte do destino, é o que você sente e o que você pensa. O universo é uma tela. Você é o pintor. Com uma única diferença. Há quadros que nós demoramos 1000 anos para pintar. E há outros que você pinta em segundos. Você pode destruir a sua encarnação com um gesto. É uma tela ligeira. E você pode construir coisas poderosas que vão durar a eternidade. Por exemplo, as afeições. Os afetos. Mas a sede está em você. Nós aprendemos com a revelação dos Espíritos que a vida é uma tela de LCD. Aparece nela o que você sintoniza. Se a depressão está dentro do seu coração, você só vai encontrar motivos para ficar triste. Mas se a alegria está dentro de você, você só vai encontrar motivos para sorrir. É o que você deseja. E o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus do universo infinito, não interfere no seu desejo. Ele permite que você deseje o que quiser. Agora diz Emmanuel no Vinha de Luz: cada espécie se alimenta do que deseja. A abelha se alimenta do mel, mas o urubu come carniça. Há criaturas que se alimentam de cadáver. E outras que apreciam a doçura e a beleza. Nós construímos nosso destino. Nós construímos. Com a misericórdia infinita de Deus, que nunca se cansa de renovar. Renovar. Teu corpo está velho, está gasto.
Fica tranquilo, você vai ganhar outro, novinho. A família está complicada? Fica calmo, você vai ganhar uma renovada. Às vezes as mesmas pessoas, mas os papéis mudados. Aquele filho rebelde agora vai vir pai para aprender algumas lições. Os papéis trocam, as situações se renovam, tudo se renova, tudo se renova. Deus é o grande renovador, e Ele nunca permite que a gente estacione. Quando você estaciona é por teimosia. Porque a vida é um convite à mudança, a vida é um convite à mudança, à renovação, ao aperfeiçoamento. A vida é um convite ao aprimoramento. O Chico Xavier dizia assim: tudo que a doutrina espírita me ensinou é que nós precisamos nos renovar. Nos renovar. Religiosidade diferente. Porque essa religiosidade tem uma consequência diferente. Tem uma consequência moral diferente. A doutrina espírita não proíbe nada. Mas ela espera tudo. Ela espera tudo de nós. Ela espera que você seja a pessoa mais amorosa que você puder. A doutrina espírita espera que você seja a pessoa mais generosa que você dá conta de ser. A doutrina espírita espera que você reconheça a grandiosidade do universo e perceba que o universo não gira em torno de você. Isso é humildade. Ela espera que você seja coerente. Só isso. Coerente. Que a sua vida seja o que você acredita. A doutrina espírita espera que você seja justo. Ela espera que você seja muito feliz. Muito feliz. Ela só diz o seguinte: a maior ilusão que o ser humano já alimentou até hoje é a ilusão de que a felicidade é individual. Ninguém consegue ser feliz se ao lado dele alguém está chorando. A felicidade é um processo coletivo. Eu só sou feliz quando as pessoas da minha esfera de ação estão felizes. Por isso o grande segredo, buscar a felicidade, é fazer o outro feliz. Porque se você semeia felicidade, ainda que você não queira, você vai colher felicidade. Certa vez o Chico estava triste. E Emmanuel entrou no quarto dele. Ele disse assim: Emmanuel, eu estou me sentindo hoje como se estivesse caindo de um prédio de 20 andares. Emmanuel olhou para ele e disse assim: não tem problema, Chico. O senhor não está entendendo. Eu estou caindo. Em cada andar que você passar, Chico, terá a mão de uma mãe que você auxiliou para te amparar.
a felicidade que nós semeamos, ela nos busca no fim do mundo. É diferente isso. Essa religiosidade é diferente. Ela te ensina que as pessoas que você ama estão conectadas por você através do seu pensamento. Todos os seus entes queridos que já partiram estão ligados a você. Pelo pensamento e pelo sentimento, você é capaz de tocá-los. Porque a força mais poderosa que Deus criou é a força do amor. Então nós acreditamos na nova era? Sim. Mas não na nova era dos místicos. Com a doutrina espírita nós aprendemos a acreditar numa nova era diferente. Numa nova era em que nenhuma criança será abandonada. E se porventura ela perder os pais, uma outra família vai acolhê-la. Nós acreditamos numa nova era em que ninguém ficará privado da oportunidade de aprender. A doutrina espírita nos ensinou que a nova era não haverá miséria. Haverá pão e dignidade em todo lar. A doutrina espírita nos ensinou que na nova era, quando você cometer um erro dentro da sua família, seus familiares vão te oferecer perdão. E quando algum ente querido te ofender, você vai perdoá-lo. A doutrina espírita nos ensina que na nova era, a maior preocupação da pessoa vai ser com a felicidade do outro. Então, você, morador de Ipiguá, vai se preocupar com a felicidade de todos os habitantes. Mas tem uma novidade boa para te dar. Todos os habitantes de Ipiguá vão estar preocupados com a sua felicidade. Então haverá milhões de pessoas preocupadas com você. E religiosidade não será religião separatista. Ninguém mais levantará a mão em nome de Deus para matar, para ferir, para agredir o semelhante. Porque isso é uma desonra a Deus. Os religiosos serão as pessoas mais boas, as mais bondosas. Os religiosos serão os mais desprendidos. Nesse dia, o Cristo de Deus sorrirá feliz. Nesse dia, Jesus será tomado de uma felicidade imensa. E Ele talvez volte para nos dizer: agora vocês entenderam por que eu vim. Até hoje vocês viveram no orgulho e no egoísmo, mas agora vocês entenderam que Deus é amor. Deus é amor. E quem vive no amor é feliz. E o amor e a sabedoria. O amor e a sabedoria. Como diz o benfeitor no livro Obreiros da Vida Eterna, o amor e a sabedoria serão a religião cósmica
do futuro. Muito obrigado. Boa noite para todos. Nós só queríamos informar o seguinte: em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor prefeito municipal de Ipiguá, o Efraim Garcia Lopes, acompanhado da primeira-dama, sua esposa, dona Silvana. Nosso muito obrigado pela presença de vocês. O vereador João de Curgo, aqui presente também, a quem nós agradecemos pela presença. Não sei se tem mais algum vereador aí. Se tiver, por favor, se manifeste até nós. Olha, alguns países que estão sintonizados com as nossas atividades dessa noite pela TV web, a Rede Amigo Espírita, e também pela rádio web Uberlândia, além de muitos companheiros do Brasil que naturalmente se identificaram, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo, Portugal e Suíça. Então Ipiguá hoje está aí, né, no mundo, né, Frei? Mundial. E possivelmente outros países, mundial hoje, né? Então nós vamos aqui liberar o Haroldo, depois ele estará sentado para autografar, passar o DVD. Só explicar. Amigos, nós vamos passar um trecho desse DVD, A Caminho da Luz, o mais recente trabalho do SER, que é uma organização fundada por nós, uma organização de fins educativos, mas sem fins lucrativos. Tudo que o SER comercializa é apenas para produzir outros trabalhos. Nenhum dos fundadores pode, pelo estatuto, receber lucro ou receber dividendos do que é vendido. Esse trabalho foi inspirado no texto de Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas. No livro Obras Póstumas, Kardec fala sobre o advento no futuro do que ele chamaria de a arte espírita. E Kardec, como um grande educador francês, discorre nesse artigo sobre a evolução da arte. Todos aqui ligados ao tema, historiadores ou estudiosos, sabem que o artista sempre se inspira em alguma filosofia, em alguma crença, em algum sistema de valores ou sistema de pensamento. Assim nós tivemos a arte grega, a arte romana, a arte helenística ou greco-romana, a arte judaica, a arte persa, etc, etc, a arte judaico-cristã. E agora, segundo Kardec, nós viveremos um novo surto artístico, anunciado por Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, quando a médium Ivone Pereira diz que ela recebe a visita de Frederic Chopin e Victor Hugo, que dizem que por volta do anos 2000 eles reencarnariam numa pleiade de espíritos da arte, da literatura, do teatro, para causarem a maior revolução artística no planeta Terra, sob a coordenação de Victor Hugo. Corroborando o que Kardec dizia no livro Obras Póstumas, ao dizer que nós assistiríamos a uma arte, agora baseada na temática do espírito, preparando então o terreno para os grandes artistas que possivelmente estão aí na evangelização da infância. Nós apresentamos esse trabalho que une poesia do palácio de leitura, músicas feitas com temática do livro A Caminho da Luz e a própria palestra do livro fechado. E essa música eu vou colocar, é uma música feita especialmente para o Natal, mas uma música que é tocada no seminário no momento em que nós abordamos o capítulo do A Caminho da Luz que fala sobre a vida de Jesus.
original.
Então, agradecidos a todos, com muito carinho, nós damos por encerradas as atividades desta noite. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.